Todo domingo nós nos reunimos. Chamamos essa igreja. Mas recentemente tudo mudou. A igreja não está limitada a paredes. Ela não é bancos, nem púlpito. A Bíblia diz: nós somos a igreja. Então, o que isso significa? Igreja, quem somos versus quem deveríamos ser. Igreja, quem somos versus quem deveríamos ser. Meus irmãos, nós temos falado sobre esse tema, sobre a igreja que nós devemos ser. E nós iniciamos falando sobre a necessidade de relembrarmos a identidade da igreja, a missão. Depois falamos sobre a igreja que devemos ser, é uma igreja que tem fome de Deus, que busca pela presença de Deus, que não se contenta a nada a não ser por Deus. Semana passada nós falamos sobre a característica da igreja que não pode faltá-la, é a gratidão. Nós devemos expressar essa gratidão a Deus. Não só a Deus, mas também expressar essa gratidão às pessoas, expressar essa gratidão à igreja local, porque a gratidão está inserida na identidade da igreja. Não pode faltar essa característica. Mas pensando em tudo isso que eu passei por essa semana, Deus tocou no meu coração, assim, sabe? Tanto é que nós falamos sempre sobre ceia, né? Na ceia. Mas essa semana Deus ministrou algo no meu coração, que acho que nos dias de hoje, ainda mais tem se intensificado um esfriamento, sabe? Nas igrejas. E nas igrejas que eu digo é em nós, e também quando em nós reflete também na comunidade, né? E tem intensificado isso, um esfriamento, um distanciamento, uma falta de apetite pela espiritualidade. Nos contentamos com um domingo, e às vezes esse domingo parece ser um fardo, pesado. E quando vamos, às vezes parece que é na marra. Falta a intensidade da igreja. Intensidade minha, mais paixão, mais amor, mais prioridade. E muitas vezes vivemos uma vida apenas de aparências cristãs. Nós apenas falamos como cristãos, nos vestimos como cristãos, às vezes, né? Nos relacionamos com pessoas cristãs. Vivemos num mundo cristão, mas, no fundo, isso é apenas aparência. Eu me lembrei que nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, uma linda menininha de 9 anos apareceu cantando, quem lembra? Uma chinesinha, né? Apareceu cantando, ela se chama Lin Miaoki, e surgiu na cerimônia cantando aquele lindo hino Ode à Pátria. Sob aplausos do mundo inteiro, todos ficaram encantados com aquela menina. E o problema é que depois de um tempo anunciaram que aquela menina estava apenas dublando. Na verdade, não era ela que estava cantando. Por quê? Porque a menina verdadeira que estava cantando, o general, não sei se é um general da época,
que é do Partido Comunista da China, que estava selecionando as pessoas, apenas achou que a aparência da menina que cantou o hino de verdade não era tão agradável para apresentar ao mundo. E sacou então a menina e colocou uma menina de aparência nos olhos dele melhor. E isso veio à tona depois. E claro que isso não é culpa da menina que dublou, mas sim, isso é a cultura do mundo que vive somente de aparência. As pessoas querem viver de aparência. Você vê pessoas vivendo nos Estados Unidos, você não vê ninguém colocando lá a marmita dele comendo. Você não vê ele colocando foto no Instagram, Facebook, acordando 4 horas da manhã e carregando um container de tábua no lombo. Você não vê ele colocando foto chegando moído do serviço, mas você vê ele num carrão, você vê ele passeando para lá e para cá, né? A rede social traz isso, né? As pessoas, essa necessidade de aparecer para as pessoas, mas principalmente essa é a cultura de uma boa aparência, a imagem hollywoodiana. É a ilusão de termos uma boa aparência e sermos necessariamente bons. É verdade isso? Não. É mentira. Aonde então fica o coração nisso? Quando as pessoas vivem apenas de aparência. E a igreja que nós devemos ser é uma igreja que age com o coração, que coloca o coração nas coisas. E quando eu falo coração, eu não digo do nosso coração caído, desse coração enganoso, mas eu digo de intensidade, de amor, de dedicação, de entrega. A igreja deve agir com o coração, e agir com o coração é o oposto de viver em função de uma imagem. É o oposto do que as pessoas olham de fora e pensam que está mil maravilha, ou nos avalia pela propriedade, por bens, pelo capital da igreja e tantas outras coisas. Para isso, Deus quer saber como, na verdade, a sua igreja, eu e você, está na realidade, como nós estamos. Significa trabalhar e servir a Deus com paixão verdadeira e com o desejo intrínseco de percorrer os caminhos pelos quais o Senhor nos conduz e nos convida a segui-lo, se entregar a Ele nesse caminho. Não tem mais volta. E nós, então, tendemos a usar o coração, como eu disse no início, para o desleixo com a obra, com o compromisso com a obra, ou com o coração, ou com a igreja local. Porque Deus sabe o meu coração. Nós usamos isso quando na verdade é um escape, que eu estou fazendo as coisas relaxadamente, estou fazendo as coisas para Deus, com Deus de qualquer jeito. Mas a verdade é que quando agimos com o coração, a excelência geralmente acompanha, porque nós amamos aquilo. Nós amamos Deus, amamos o corpo de Cristo Jesus, amamos aquilo que Deus ama, valorizamos aquilo que Deus valoriza. E com isso a excelência vem, porque nós amamos isso, é impossível. A não ser que nós não amamos de fato, a não ser que nós não amamos de verdade. O que isso tem a ver conosco? Aqui nessa noite, ou com a nossa série, é que a Bíblia nos fala sobre uma igreja assim. E como disse Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ela é atual. A Bíblia nos conta uma história de uma igreja assim. Apocalipse capítulo 2 narra a história de uma igreja que estava assim, hollywoodiana. Até fazia as coisas. Quem olhasse de fora para dentro, parecia que estava tudo bem. Quem olhasse as atividades, estava tudo bem. Quem olhasse os crentes daquela igreja, imaginava, meu Deus, essa igreja
Porque, na verdade, o próprio Jesus elogiou essa igreja. Mas ela também estava vivendo de aparência. A Bíblia nos fala que Jesus pede a João que envie uma carta, escreva uma carta, e essas cartas serão enviadas às 7 igrejas da Ásia, mostrando assim a completude de toda a igreja universal no mundo, Não é era, não é época, mas todas as igrejas. E João escreve essa carta. Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita 7 estrelas, daquele que ainda entre os 7 candelabros de ouro, anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz. Eu vi o seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. É uma igreja elogiável, sim. É uma igreja que fazia muitas coisas. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos. Olha, vocês sofreram por causa do meu nome, e sofreram com paciência, sem desistir. Se parássemos aqui, é uma igreja que serve de referência para nós. Uma igreja que nós devemos olhar e falar assim: vou fazer tudo que ela faz. Mas o próprio Jesus, que elogiou, também adverte. Ele fala: olha, contudo, contra você eu tenho uma queixa. Uma queixa só, não são muitas queixas. Eu tenho uma queixa. Só que envolve amor. Envolve coração. E coração de amor não é aquele coração romântico que eu estou falando, mas estou falando de entrega. E disse: você abandonou o amor que tinha no princípio. As atividades estavam funcionando. As coisas estavam funcionando. Mas eles em si já não eram como eram no princípio. Bom, Atos 19, no contexto da conversão desta igreja, a Bíblia nos fala que estes homens, esta cidade, quando foi impactada com o Evangelho, começaram a trazer livros de magias. Era uma cidade mística ali. E o valor daqueles livros eram muito caros, e eles vinham e traziam e colocavam na fogueira, queimavam aqueles livros, e confessavam os seus pecados publicamente. Era uma igreja que, no decorrer do tempo, poucos anos, começou a se esquecer de agir como agiu no princípio. Mas era uma igreja que possuía suas virtudes, e o próprio Jesus elogiou ela por isso. Mas estava acontecendo algo não muito aparente. Não muito aparente até pelas atividades que eles faziam. Não muito aparente até por aquilo como eles combatiam os falsos mestres. Não muito aparente porque estava funcionando. A igreja estava funcionando. Quem olhasse não percebia. Mas Jesus, que tem os olhos como chama de fogo, que nada se esconde, que conhece o nosso coração, as nossas intenções, Ele conhecia. E no decorrer do tempo, então, que não havia mais intensidade como havia no início. Não havia mais paixão, não havia mais entrega, não havia mais coração. Há uma ilustração real no livro do N. Cordeiro, que chama-se Igreja Irresistível. Ele conta a história de quando ele iniciou aquela igreja em New Hope. Eles não tinham nada, não tinham dinheiro, não tinham recursos, não tinham prédios físicos, não tinham nada. E ele fala que apenas ele tinha naquele momento era coração, era entrega, confiança em Deus. Mas com o decorrer do tempo, aquela igreja começou a crescer,
crescer. E nós falamos aqui um pouco da história da igreja, quando pediram os prédios, eles não achavam um prédio para suportar a quantidade de pessoas. E um certo dia ele foi repreendido por um comentário inocente de uma mulher da igreja que veio logo no início daquela igreja. E ela observou e disse a ele: nós temos músicos hoje formidáveis, músicos excelentes, talentosos em nossa igreja. E isso é muito bom, lógico que é bom. E ela disse isso a ele, que era bom isso. Mas ela falou: mas lembro de quando nós não tínhamos nada disso. Onde foi parar o coração da igreja, pastor Wayne, que estava sempre disposta a servir, a se engajar nela e se engajar no relacionamento com Jesus? E ela falou: parece que as coisas hoje estão funcionando no automático. Por quê? A atividade fazia-se isso. Funcionar no automático. E a igreja estava em coma e não percebia. A igreja não estava percebendo que ela estava em coma. Por quê? Por causa das atividades. Estava funcionando. E assim também estava Éfeso, em coma, mas se moviam com as suas atividades, tinham uma aparência bonita, mas a paixão, o amor não era o mesmo mais. Não era o mesmo. Então, o que nós precisamos fazer muitas vezes como igreja local, como comunidade, e como igreja indivíduo, eu que sou igreja, você que somos igreja e nós que somos igreja. Nós precisamos corrigir o rumo e voltar ao coração, retirar a camada após camada, tantas quanto forem necessárias, até que o coração do servo fique visível de novo. Porque a atividade, a rotina, os anos faz isso, faz criar camada nos nossos corações. Nós não ficamos sensíveis mais de ouvidos. Porque eu estou tão acostumado ao ambiente religioso, estou tão acostumado a vir no culto, eu estou tão acostumado a se relacionar com pessoas crentes, que eu não percebo que o meu coração foi se criando camadas. E nós precisamos então remover essas camadas. As coisas podem até estar acontecendo. Você pode muitas vezes estar combatendo heresias. Eles faziam isso. Você pode muitas vezes postar, combater heresia na internet. Eles faziam isso. Eles combatiam heresias. Você pode muitas vezes estar frequentando a igreja. E mesmo assim, frequentando, fazendo todas essas coisas, pode não haver em você intensidade e amor que tinha no início. Quando você começou, lembra? Quando eu comecei a nossa caminhada, a nossa jornada cristã. Na verdade a gente fala assim: não, mas eu amadureci. Mas amadurecimento não é para apagar o fogo do nosso coração por Deus. Amadurecimento não é para apagar a nossa fome de Deus. Amadurecimento não é para apagar a nossa vontade de comungar com os nossos irmãos. Não é isso. Na verdade, nós podemos estar em total operação, ativos, mas mesmo assim isso não significa necessariamente que o nosso coração esteja enamorado de Deus. Isso não significa que nós estamos desejando Deus, como nós desejávamos no início. Não sente a necessidade de estar com a comunidade. Não sente a necessidade de ser discipulado nos cultos, nos encontros. Não tem mais essa necessidade.
Acha que já conhece tudo. Não sente falta de se relacionar com o corpo de Cristo. Não sente falta de se relacionar com Deus. Conhecimento teológico, meus irmãos. Eu amo teologia. Eu amo. Mas conhecimento teológico que não nos move a nos aperfeiçoarmos, a nos chegarmos mais a Deus. Conhecimento teológico que não faz nos achegar mais, nos envolver mais, colocar a nossa força, colocar intensidade com a obra, com o cabeça Cristo Jesus e com o corpo, que é a igreja do Senhor. Que tem um conhecimento teológico que tira de nós o relacionamento com as pessoas, algo está errado, nós precisamos rever isso. Conhecimento teológico não é para isso. Não é para isso. Precisamos fazer até menos coisas, mas fazermos com excelência, com intensidade. E essa é a nossa visão aqui da igreja, como nós falamos. Nós tentamos enxugar as coisas, porque nós acreditamos que é Deus, família e igreja. Então você precisa de tempo para se dedicar com sua família. E nós enxugamos. Você precisa também se relacionar com a pessoa, porque a atividade na igreja não pode roubar o tempo seu em missão. Que pode se encher a agenda de atividade e isso rouba então o seu tempo na missão. Não, não é isso. Mas fazermos menos, mas intensidade nas coisas. Mas as pessoas não sentem mais necessidade disso. Nós temos uma reunião no domingo, das 6 às 7h30, e temos o nosso pequeno grupo agora que retornamos de quarta-feira. Trabalhos oficiais de discipulado, comunhão, compartilhar e oração são esses. Agora uma pergunta que eu gostaria de fazer a você e a mim. Será que lá no início da minha jornada, será que você lá no início da sua jornada, sentiria falta se não participasse? Responda a você mesmo. Será que lá no início da minha jornada, da tua jornada, você sentiria a falta de estar presencial na igreja? Ou não? Será que lá no início da sua jornada, você não via a hora de fazer o discipulado, se batizar e participar do corpo e do sangue do Senhor? Ou hoje eu sou batizado, tenho o privilégio de participar, mas... não. Eu tenho muito conhecimento. Eu estou em atividade. Será que nós sentiríamos falta de ser discipulado, de compartilhar as nossas dificuldades, de orar uns pelos outros, de fazer um pedido de oração, ensino da palavra? Será que nós, lá no início, não sentiríamos falta? E hoje, como está a nossa situação? Então, diante disso, eu tenho 2 perguntas para mim e para você. E é uma pergunta muito pessoal, né? Isso você examina, né? Tem gente que vem de pá na igreja e só vem e joga para os outros, né? Ninguém vem com um rastelo. Então, por isso que as perguntas são sempre pessoais. E é uma pergunta pessoal. Você
é o mesmo de lá do início da sua caminhada? Faça uma retrospectiva. Você é o mesmo concernente a Deus, concernente à família e concernente à igreja? Você é o mesmo de lá do início da sua caminhada? Será que eu sou o mesmo de lá de quando nós iniciamos? Ah, mas a gente não conhecia. Não estou falando disso. Na verdade, o conhecimento tem que gerar ainda mais vontade. Então, qual atitude tomar para voltar a ter mais coração? Qual atitude tomar a voltar a ser aquele Robert, quando conheceu Cristo, não importava o que iria acontecer, ó. Se tivesse uma reunião aqui, eu ia. Se tivesse oração, lá nós íamos. E assim, tinha fome, tinha sede. Será que eu sou o mesmo? E se eu não sou, então, qual atitude eu devo tomar? O que nós levamos para casa? O que eu levo para casa e o que você leva para casa? Reflita, então, aonde começou a apagar a chama. A Bíblia nos diz, depois de Jesus elogiar, depois de Jesus dar advertência, ele também diz, olha, vou pedir para vocês, vejam aonde vocês caíram. Reflita. Reflita. Veja aonde você caiu. É preciso refletir aonde nós precisamos retornar. Aonde que aconteceu que a chama veio se apagando? Talvez foi uma mágoa. Talvez foi posses. Talvez foi uma falta de perdão. Talvez foi a profissão. Talvez foi algum tipo de Deus que nós criamos para nós. Aonde você caiu? É preciso refletir aonde nós precisamos retornar. Qual foi o ponto onde acabei me afastando, me esfriando? Onde foi? Onde que foi? E se você fizer uma retrospectiva aí, você vai saber. Eu sei aonde eu erro, você sabe. Você sabe. O Espírito Santo quer que nós reflitamos aonde foi, identificamos o que eu fiz. O porquê eu não sou mais aquele discípulo de Jesus que agia, que não media esforço, que procurava estar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais perto dos irmãos. Aonde está aquele discípulo que tinha fome de conhecer, fome de crescer espiritualmente? Aonde está aquele discípulo de Jesus? E sabe o que está acontecendo muito? A igreja não está sendo mais chamada a refletir sobre o pecado. A igreja não está sendo mais chamada a ela parar e refletir como está a minha vida, o que eu estou fazendo. Nós somos bons em apontar o erro dos outros. Nisso nós somos ótimos, nós somos bons em acusar os outros. Nós somos bons em achar erro nos outros. Nós somos ótimos nisso. Mas nós temos uma dificuldade de achar os nossos próprios erros. Nós somos bons em dizer, nossa, fulano deveria estar aqui hoje. Mas Jesus envia a sua palavra para mim, para você nessa noite, para que nós paremos então de apontar. Nós somos chamados para trazer transformação, impactar, mudar. Não é o venha para cá,
Não venha ser membro da Ebenezer, não é o venha para o prédio, mas é nós irmos para lá, levar as boas novas de salvação. Mas nós queremos que as pessoas não crentes ajam como nós, sem nós pregarmos as boas novas. E tentamos mudar as pessoas sem pregar as boas novas. E aí nós, mestre, lembra? Esta mulher foi pega em adultério agora. O que o Senhor diz a isso? E Jesus aqui, ó, escrevendo na areia, não sei o que. Mas foi pego em adultério. Quem falou isso? Quem foi que falou? Os conhecedores da lei, os religiosos. Ela foi pega em adultério. E Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a partir do mais velho, começaram-se a sair. Então a mulher olhou e não viu mais ninguém. E Jesus olha para a mulher e disse: alguém te condena? Ela disse: não, e nem eu. Jesus fala: vá em paz e não peques mais. Simples assim. E nós estamos aqui, só dedo. E nós somos convidados hoje a refletir qual é a nossa situação. Aonde nós caímos? Aonde nós caímos? Ativismo religioso, entendam bem também, ativismo religioso ou ativismo na igreja não é sinal que você está fazendo com todo o amor que você tinha antes. Precisamos refletir aonde foi que o meu coração parou de arder por Deus e pela sua obra. O que causou isso? Que apagou aquela chama do meu coração? O que foi? Quando foi que o filho pródigo voltou para casa? Quem lembra? Quando foi que o filho pródigo começou o seu caminho ao retorno para casa? Foi quando ele caiu em si e se lembrou do pai. Então, eu quero fazer um pedido a você. E receba essa palavra como uma palavra de Deus, que ela é de Deus, é ministrada pelo Espírito Santo ao meu coração e ao seu coração. Você é o mesmo que era lá no início? Se não é, o meu convite a você é refletir o que foi que fez você perder isso. O que mais levamos para casa? Que você e eu vai levar para casa? Tome uma decisão. Tome uma decisão. Tome essa opção. Tome uma decisão e receba perdão e graça. Depois de ver aonde caiu, arrependa-se. Jesus disse àquela igreja: olha, veja onde vocês caíram, mas não somente veja. Vocês viram aonde foi? Então arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é decisão. É uma atitude. O filho pródigo não só se lembrou da casa, mas ele tomou a atitude de voltar aos braços do pai.
Não foi só uma lembrança de emoção, mas isso gerou uma atitude, uma decisão. Lembrança sem arrependimento é remorso. É apenas remorso. Arrepender-se é mudar de mente, é mudar a direção e voltar a Deus. Olha o que Jesus disse: volte. Isso é arrependimento. Volte. Mude a sua trajetória e volte. Volte a fazer aquilo que você fazia antes. Arrependimento é uma mudança de mente, é mudar a direção, é voltar a Deus. De novo eu pergunto: o que tem esfriado o seu coração? O que te fez não ser mais esse discípulo de Jesus que você era antes? Hoje nós vamos celebrar a ceia aqui. Jesus veio e deu o seu corpo, a sua vida, morreu por nós, para perdoar os nossos pecados. Ele perdoou o teu pecado, perdoou os meus pecados. Mas quando nós o tratamos como não o tratávamos no início, é isso que Jesus está falando. Vocês tinham uma atitude no início, hoje vocês não têm mais. É isso que ele está enviando a Éfeso. Vocês tinham amor, vocês tinham intensidade, vocês tinham entrega, vocês não mediam esforços. Vocês, olha como, eu vejo Jesus dizendo como era bom aquele tempo. Deus envia uma mensagem através de Isaías. Logo no início do livro, não me lembro o capítulo, ele diz: ah, como eu tenho saudade de vocês. Saudade de quando caminhávamos no deserto. Saudade assim como o noivo tem saudade da sua noiva. E é isso que Jesus disse a esta igreja. E é isso que Ele diz a mim nesta noite, diz a você. Olha como eu tenho saudade. Como eu tenho saudade daquela época que nós caminhávamos juntos no deserto. Quando nós caminhávamos no deserto, você dependia só de mim. Não importa as privações que você passava, não importa o que você iria enfrentar, mas você caminhava comigo. É isso que Jesus diz a nós. Jesus morreu por nós. Mas quando nós o tratamos dessa forma, nós ofendemos a Ele. Eu ofendo a Ele quando eu ajo assim. E nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos tomar uma decisão de arrependimento. Quando o nosso coração já não arde mais pelas coisas de Deus, como ardia no início. Quando o nosso coração não arde mais como ardia no início pela igreja do Senhor, nós estamos pecando. Nós precisamos se arrepender. Nós precisamos voltar. Refletir o que foi e tomar a decisão de se arrepender. Quando nós não conseguimos mais expressar essa gratidão a Deus, que nós vamos participar aqui nesta noite, este privilégio do Senhor, que nos une a essa nova aliança, símbolo que mostra a nós que nossos pecados foram perdoados, e Ele tem uma aliança nova conosco, e nós não conseguimos expressar gratidão isso. Nós estamos pecando contra Deus. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós precisamos nos arrepender disso. Nós vamos orar. O louvor vai cantar um fundinho, baixinho. Nós não vamos tirar aquele tempo. Mas eu quero pedir a você que você reflita. Reflita onde foi que caiu. Reflita o que fez esse coração seu que ardia
Eu quero novamente te lembrar: ativismo religioso, combate de heresias, todas essas coisas, não é sinal que nós estamos agindo com o mesmo amor do início. Não é sinal. E não sou eu quem digo, é a Bíblia quem diz. É a Bíblia que diz isso. Jesus elogia isso, sim, mas isso não é sinal que a pessoa está agindo com amor verdadeiro. Então nós vamos refletir nesse momento. O que foi? O que foi que fez eu perder esse entusiasmo por Deus? O que foi que fez eu perder essa intensidade que eu tinha por Deus, essa entrega que eu tinha por Deus? Enquanto nós louvamos, nós vamos refletir e lembrar o que foi. Mas eu não quero que você só se lembre. Eu quero que você tome uma atitude de arrependimento. E eu vou tomar a atitude aqui também de arrependimento. Mas isso precisa também gerar numa atitude de prática, voltarmos a fazer aquilo que nós fazíamos. Então nós vamos, nesse momento, refletir. Nós precisamos de perdão. E se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel para nos perdoar.